Oi, Silvio, tudo bem? Como você tá? Tô bem, e você? Tá tudo bem? Tudo certo, com frio, né? O tempo virou realmente, já era esperado, né? A previsão era essa de uma frente fria forte chegando e chegou. Aqui tá bem friozinho aqui em São Bernardo. O vento assoviando muito na janela, sabe? Mas fora isso, tá tudo certo. Eu queria trazer a conversa para essa notícia sobre a reintegração de posse que aconteceu ali na capital paulista, né? E tem algumas atualizações, inclusive. A Cissa, nossa editora, conversou com a Frente de Luta por Moradia, com integrantes, e eles disseram o seguinte: olha só, que ali, durante essa reintegração, não esteve presente nenhum representante do poder público. O Conselho Tutelar não estava ali, ele sempre é requisitado nessa situação, porque a gente viu que tinha muita criança nessa ocupação, né? Eles disseram que, inclusive, somente a polícia estava ali e muita polícia, como a gente também viu nessas imagens. Muita polícia e a tropa de choque foi acionada. Eles disseram que a polícia não queria nem deixar as crianças tomar café da manhã. E daí eles não aceitaram essa situação e organizaram o café ali na rua mesmo. As crianças acabaram tomando café da manhã ali na rua. Tem essa situação, né, que a mulher denuncia, que as crianças todas estão na escola, mas hoje não vão poder ir, porque, enfim, não tem uma casa para voltar, né? Existe toda uma questão de priorizar problemas. E, pô, você não tem uma casa. Eu vejo essa imagem, inclusive, né, Silvio, da mulher indo para o hospital porque entrou em trabalho de parto. Essa criança vai nascer sem ter uma casa para morar. Então, assim, é uma situação muito triste. A gente vem acompanhando essa discussão no Supremo Tribunal Federal, que estendeu agora no começo do ano, por 6 meses, a decisão de que não pode acontecer nenhum tipo de reintegração de posse por conta da pandemia e dos efeitos da pandemia, inclusive, né? Mas essa ação específica foi autorizada pela ministra Carmen Lúcia. Então, também, assim, de que vale o Supremo tomar uma decisão em conjunto para depois um ministro autorizar especificamente uma reintegração? É para a gente questionar também, né? Quero te ouvir sobre essa situação. Thalita, é uma questão histórica brasileira, né? Quer dizer, essa história da falta de moradia para os trabalhadores. Primeiro, nós temos que partir de uma referência, né? A nossa Constituição garante que moradia é um direito de todo mundo. Não é preciso comprar, é um direito, né? O que agora nós estamos enfrentando é uma tensão entre o mercado imobiliário, que quer essas áreas que estão ocupadas, né, e o direito dos trabalhadores, né, o direito do povo brasileiro, de todo mundo. Né? Então, houve uma ação de descumprimento de preceito fundamental da Constituição, movida pelo movimento, pela União de Movimentos de Moradia, pelo movimento dos trabalhadores sem teto, quer dizer, pelos movimentos de moradia, que conseguiram no Supremo, em função da pandemia, que não fosse despejado ninguém até 30 de junho. Nós não chegamos ainda a 30 de junho. Não é? No entanto, nós estamos tendo despejos. Não é? E despejos nessa forma como você vê. Não tem alternativa, põe na rua e azar de quem está aí. Não é? Isso envolve não só uma manifestação do Supremo, uma vez que ele já tinha aceitado essa condição de que não haveria despejos, ele pode reagir a esse despejo, né? Como coloca em questão esse funcionamento do Supremo, como você bem notou. Quer dizer, tem um colegiado que aprova uma coisa e a presidente desaprova. Né? Não pode. Quer dizer, é de novo uma violação de direitos, né, que precisa ser considerada. Agora, voltando para o tema da moradia, né, o Brasil tem mais de 85% da sua população vivendo nas cidades. Né? E uma grande parte dessa pobreza urbana está concentrada nas regiões metropolitanas, onde a gente está vendo o desemprego, essa precarização do trabalho que oferece salários ínfimos para aqueles trabalhadores que são os entregadores do iFood e tudo mais, né? Quer dizer, uma falta de assistência da parte da prefeitura, daqueles que estão morando na rua. Nós temos mais de 35 mil pessoas que foram para a rua porque não tem alternativa. Então você junta desemprego, você junta a precarização do trabalho, isso não permite pagar o aluguel, você tem que escolher entre pagar o bujão de gás e o aluguel, por exemplo, não vai ficar sem comida.
né? Quer dizer, e uma truculência da polícia que não quer saber da situação social. Cadê a política de assistência social que devia estar presente aí, né? Cadê os programas de locação, né, social que deveriam estar sendo apresentados como uma possibilidade de abrigar esses que estão saindo desse prédio aí, que estão sendo desocupados, expulsos à força, né? E, de fato, quer dizer, você fica cada vez mais vendo que o governo atual não tem a mínima preocupação com o povo brasileiro. Desses 6 milhões de famílias que não têm moradia, se você multiplicar por 3,5, uma coisa assim, que é o tamanho da família brasileira média, até por 4, nós temos 20 milhões de pessoas que estão sem moradia, sem lugar para morar, né? Quer dizer, é muita gente que precisa ser cuidada, precisa ser tratada, precisa ser resgatada na sua dignidade de pessoa humana, né? Quer dizer, e eu acho que nós temos iniciativas que merecem todo o nosso apoio e reconhecimento, como a campanha nacional Despejo Zero, que foi criação dos movimentos sociais, né, que deu nessa medida do Supremo de suspender provisoriamente, durante a pandemia, os despejos, né? O fato é que esse governo federal, por exemplo, se você tomar os indicadores e as análises do INESC, que acompanha o gasto do orçamento público, no ano passado não teve um tostão para moradia de interesse social. Mesmo esse Casa Verde e Amarela, ele eliminou as linhas de financiamento para a área social, quer dizer, virou uma coisa de mercado. Quem tem dinheiro pode acessar, quem não tem fica de fora, né? Então nós temos várias dimensões desse assunto que estão mostrando o lado perverso desse governo federal, né? Que, no entanto, é convalidado. Quer dizer, você não pode ter um despejo na cidade de São Paulo envolvendo a PM sem a anuência do governador, que dirige a PM. Você não pode ter um despejo na cidade de São Paulo sem que o prefeito Ricardo Nunes tenha sido informado disso e possa ter tomado alguma eventual alternativa, né? Então, é muito impressionante como as autoridades, de uma maneira geral, que são dos partidos conservadores, vamos frisar isso no ano eleitoral, né, não se preocupam com o povo, estão se lixando, e eles querem mesmo são os favores dessas empresas de construção, desse mercado imobiliário que está se mobilizando para fazer a expulsão das ocupações. Esse próprio Braston, que é o hotel que está na Rua Augusta, que foi desocupado, ele estava parado, vazio há muitos anos. Então, nós temos também um levantamento feito pelo censo, quando se fazia censo, né? Quer dizer, e também com estimativas do LabIAB, da FAO, da USP, o Laboratório de Habitação, em que nós temos um estoque de habitações no centro da cidade, de moradias vazias, à espera de compradores, para especulação imobiliária, fechadas, sem pagar os devidos impostos de IPTU. Se você executasse as dívidas de IPTU e tomasse esses imóveis, você teria onde abrigar essa população que não tá, que está morando na rua, né? Então, tudo isso é uma conjugação para mostrar para vocês, né, para mostrar para todos os nossos telespectadores e telespectadoras, né, que, de fato, nós temos que tomar alguma providência para evitar um desastre humanitário maior. Hoje em dia, eles próprios estão falando assim, o salário mínimo é uma vergonha, é uma indignidade, compare com o do presidente da República, né? Então, de fato, nós temos uma situação social cada vez mais explosiva, onde a população não está tendo alternativa, né? E está ficando na rua. Quer dizer, nós temos fotografias hoje do centro de São Paulo à noite, do pátio do colégio, de outros, assim, centenas de pessoas dormindo na rua. Quer dizer, é uma tristeza, eu lamento muito. Essa fala que a gente consegue ouvir realmente no vídeo é muito forte, do salário mínimo. O salário mínimo hoje você não consegue comprar uma cesta básica e pagar o aluguel.
Então, é claro, é uma dificuldade imensa. Isso se você ganha um salário mínimo, porque muita gente trabalha na informalidade, a gente sabe que nem isso consegue. Então, é um problema. Toda reintegração de posse tem que ter, essencialmente, a assistência social ao lado, né? Para fazer, de fato, o encaminhamento dessas famílias, seja para um abrigo, seja para um aluguel social, para algum programa que não deixe essas famílias ali na rua. Mas a assistência social, de acordo com o movimento, não estava ali presente. Só a tropa de choque, só a polícia que aparece nessas horas, e de uma inutilidade imensa, né? Porque as pessoas ali era só conversar, é tudo na base do diálogo. As pessoas acabaram saindo, como a gente viu nas imagens, mas um número de policial para assustar, para amedrontar ali naquela situação, que enfim, é assustador. Tem muita gente perguntando, inclusive, Silvio, sobre essa questão do STF. De fato, pessoal, está valendo essa decisão. Ela foi estendida até 30 de junho, como disse o Silvio aqui, mas foi uma decisão independente de Carmen Lúcia que, nesse caso específico, aceitou que a reintegração fosse realizada, infelizmente. E quebrou essa decisão, né, do STF, porque era mais do que justo pensar, né, que durante o período de desemprego, durante o período de precarização da vida, com esse aumento do custo de vida que está um absurdo, o preço do bujão de gás, o preço da gasolina que vai aumentar todos os produtos, tal, tudo isso aí, né, nos leva a pensar que nós temos que criar uma situação particular para atender as necessidades da maior parte da população. E isso não está acontecendo, né? Mais um sinal de que nós temos que nos posicionar nessas eleições e não deixar para os outros a responsabilidade de decidir coisas tão fundamentais como o direito à cidade. É disso que nós estamos falando. É direito à moradia, é direito ao trabalho, é direito à saúde, é direito à educação, é direito ao transporte público. Quer dizer, são direitos que vão permitindo que a pessoa viva. Quer dizer, quando você morava no interior, você podia ter uma rocinha, você podia pegar um fruto da árvore, você podia, enfim, quer dizer, ter recursos disponíveis na natureza para compensar a perda das coisas. Na cidade é tudo comprado, virou mercadoria. Se você não tem dinheiro, você fica sem. E o que está acontecendo? A população está ficando sem. E tem esse fator de crueldade nessa reintegração, que é de fato o frio, né? Essa é a semana que a gente está esperando, inclusive para essa madrugada, a madrugada mais fria do ano até agora. E essas pessoas vão estar na rua, essas pessoas não têm para onde ir, não têm casa para voltar, vão estar na rua nessa que é a semana mais fria do ano. Puxa vida, que tristeza essa situação. É uma crise humanitária isso que a gente está vivendo, como o Silvio vem denunciando aqui de fato para a gente.